Olá, meu nome é Bob de Souza, eu sou o CEO do CTE. Estamos aqui no programa Diálogos com a Construção, mais um episódio nessa jornada que discute tendências do mercado, inovação, tecnologia, gestão, qualidade, sistemas construtivos industrializados, transformação digital, sustentabilidade, ESG, enfim, tudo que afeta o nosso mercado. Desejo um bom programa para todos, sigam-nos nas redes sociais e compartilhem o nosso conteúdo. Namastê! Estamos aqui para mais um episódio do programa Diálogos com a Construção. Aquele programa em que a gente traz líderes do setor, empresários, professores, especialistas para a gente debater as tendências do setor de construção, industrialização, transformação digital, melhoria da produtividade, sustentabilidade, enfim, um leque de assuntos que a gente vem trabalhando e são relevantes para o setor. Hoje, neste episódio, eu vou ter o prazer de receber aqui a minha amiga Camila Pimenta, que é diretora de uma unidade de formação profissional do Senai focada no setor de construção. E nós vamos debater escassez de mão de obra e qual é o posicionamento do Senai em relação a essa questão tão importante hoje, que é a escassez de mão de obra e a formação profissional. Camila, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, obrigada, Bob, por mais esse convite. Para a gente é sempre importante ter essa parceria e ter esse momento de também poder colocar qual que é o posicionamento do Senai. Ah, legal. Muito bom. Então, a gente podia começar, Camila, dizendo assim, quem é a Camila? De onde veio? Onde vive? O que faz? A sua trajetória profissional, sua formação profissional, a sua trajetória até você estar nessa posição hoje no Senai, né? Perfeito. Como Vou diretora. colocar assim que é importante até relatar, né, como que eu cheguei no setor da construção, né? Então, no caso, eu comecei como técnica em edificações, fui aluna do Senai. Que legal, então, aluna do Senai. Aluna do Senai e da escola que eu estou dirigindo hoje. Que Então, sensacional. Então, eu fui técnica em edificações, né? Então, fiz a formação. Quando eu entrei, Bob, eu não sabia nem o que era uma interruptora. Entrei na área, jovem, com 16 anos, lá, tive toda a minha formação. Olha só. Toda a minha formação, eu era daquela cultura que meus pais ficavam, não importa o que você vai fazer, você tem que fazer um curso no Senai. Né? Então, meu pai já era teve da área, já teve um direcionamento já. Né? Então, aí fui fazer o técnico em edificações, tive a oportunidade de logo nos primeiros meses já ir no mercado de trabalho, então entrei com um estágio numa construtora, então lá foi onde eu comecei a ter a introdução com a profissão, né? Então aprendi sobre orçamento, planejamento, processos licitatórios e assim fui, até os 2 anos da formação profissional, né? Depois eu já fui para a parte do mercado de trabalho, né? Então comecei a atuar, ainda estava naquela, vou para arquitetura ou vou para engenharia, né? Então todo mundo que está introduzindo fica naquela dúvida, aquela dúvida existencial, né? Só que aí eu entrei na parte da metalurgia, então eu entrei no corte e dobra junto com a Gerdau. Então fiquei 4 anos na parte de analista de projetos, cuidando também de fábricas, né, no caso. Então foi ali onde eu comecei realmente a entender do mercado, né? Então tanto na parte de projeto, como que trabalhava com as construções, toda essa parte. Aí veio aquela paixão, falei, vou fazer a engenharia. Vou para a engenharia mesmo. Vou para a engenharia. Tirou a dúvida, se era Tirei arquitetura ou engenharia, falei, e mergulhou de cabeça. Ou engenharia. Aí quando você vê aquelas obras de arte, pontes, rodovias, foi onde brilhou meus olhos para o setor da engenharia. Aí, em paralelo, né, estava na Gerdau, eu já comecei a dar aula aos sábados lá no próprio Senai. No próprio Senai já? No próprio Senai, né? Ainda como técnica em edificações? Ainda como técnica em edificações. Tem a parte da formação, então tinha alguns cursos de desenho, então toda aquela parte de introdução de desenho técnico, AutoCAD, Revit, então eu já lecionava. Fiquei 6 anos dando aula, né? Que legal. E aí cursando engenharia, paralelamente? Cursando engenharia. Tá. Então, cursando engenharia, aí no começo, no primeiro ano, eu ainda estava na Gerdau, então trabalhava de segunda a sexta na Gerdau, fazia faculdade à noite e aos sábados dava aula no Senai. Agenda complicada. Agenda Domingo puxada. Relaxava. Isso, era o único dia que a gente tinha para colocar as atividades, estudar, toda essa parte. E foi muito gostoso porque foi ali que eu comecei a ter a introdução com a área, né? Em momentos diferentes, um era a parte educacional, outro era a parte do mercado mesmo. E como no estágio eu tive uma outra formação, eu fui ganhando um pouquinho de cada uma das áreas, né?
Aí depois de 6 anos, prestei processo seletivo dentro da instituição mesmo, dentro do Senai, e comecei a trabalhar como consultora. Aí foi onde a gente começa a entender a Entendi. dor da A indústria, né? dor da Então, indústria, quais onde são? eles começam a trazer problemas que geralmente não tem uma solução já de fácil acesso, Sim, onde a gente começa com pesquisa, entender o nível de maturidade da empresa, a bacana. parte de digitalização. Então, Aham, nessa área eu já tinha finalizado a engenharia. sim. Aí eu comecei uma pós-graduação em implementação de sistemas BIM. Então aí eu comecei a me especializar na Ah, parte de BIM. de BIM, que De BIM. legal. Então aí foi onde eu comecei a parte de consultoria, 3 anos, né? Então trabalhei como consultoria, E dando consultoria em BIM, consultoria em BIM. Então a minha plantação do BIM, expertise era implantação de BIM e mapeamento de processos para implementação de BIM. do BIM, tá. Então basicamente foi isso que eu fiquei nos 3 anos. E logo na sequência fui para a administração central, lá na Fiesp, trabalhar na gerência de infraestrutura, né? Prestei novamente processo seletivo, né? Uhum. Aí entrei como engenheira. Então, qual que era a minha função? Ir nas escolas, né? Então, hoje nós temos mais de 90 escolas espalhadas pelo estado, né? Só São Paulo. Só São Paulo, só no estado de São Paulo. Nacionalmente são mais de 500 escolas, né? Que legal, De hein? unidades de formação. Uma capilaridade impressionante, né? Bastante. A gente chega a pontos onde, né, os municípios são bem próximos, né? E onde a gente acaba dando suporte para todas essas áreas, né? Uhum. Então, aqui no estado de São Paulo são mais de 90. 90, tá. Então, a gente fazia... O que eu fazia, né? Como engenheira. Aí eu comecei a ser engenheira de campo, né? Então, saí da parte de consultoria, a parte de Tá. instrutoria e fui para a parte de campo. Então, eu ia nas escolas e avaliava a infraestrutura. Então, como as nossas escolas, a maioria tem mais de 60, 70 anos, né? Hoje são 83 anos que o Senai tá fazendo, né? Então, temos escolas com 83 anos, né? Sim. Então, precisa de restauro, de um olhar Entendi. diferenciado. Para a modernização Para dessas escolas. modernização. Então, eu fazia realmente a parte técnica, patologias, identificava patologias, ajudava as escolas a irem cuidando da infraestrutura, né? Legal. Aí fiquei mais ou menos 1 ano fazendo esse trabalho de inspeção predial e auxiliando as escolas no processo de manutenção, né? E depois recebi a missão de ir para o corporativo. Aí é SESI e Senai. Então, SESI e Senai eu já me posicionei numa parte mais tática e estratégica, né? Então, eu era uma engenheira, mas eu estava assumindo a posição de PMO, né? Então, Tá. cuidava muito de projetos estratégicos. Vou dar um exemplo. É o estudo. Vamos implantar uma nova escola, aonde, por que nós vamos implantar aquela escola em tal município? Tem demanda, não tem demanda? Então, Sempre focada no setor de construção. sempre no setor de construção e sempre nessa parte mais estratégica, Sim. né? E sempre ouvindo a dor da indústria. Aí, conforme eu fui entregando as atividades até no corporativo, veio essa missão, né, de começar a trabalhar realmente a mão de obra. Então, ouvi a indústria, passei por basicamente quase todos os processos de dentro da instituição mesmo, né, então, que eram estratégicos, e aí recebi essa missão de ir lá e atuar na parte da formação profissional. Pensando sempre na digitalização, integração do ecossistema e industrialização. Entendi. E aí assumiu a direção dessa unidade de formação. E o mais gostoso é da onde eu fui formada, né? Então, sim, eu legal. coloco. Foi criada na própria casa, se desenvolveu retornei. E voltou para Hoje eu tenho o prazer de trabalhar com quem foram os meus professores. Que legal. Com a mesma equipe, Muito então bacana. é bem gostoso. Viram só? Camila Pimenta, olha, um exemplo, hein? Técnica de edificações, tudo a ver, trabalhou com BIM, digitalização, industrialização, uma formação bacana, né? Fez inspeção predial, fez patologia, né? Você atuou em das várias áreas da engenharia, só não executou obra, né? Só não executei obra, nada, eu só ia mesmo para medição e acompanhamento só. Muito bem. Ô Camila, me diga uma coisa, você recorrentemente deve ter conversado, né? Conversando com os empresários, deve estar escutando que a grande dor do setor hoje é a escassez de mão de obra, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão. Por que dessa escassez? Para onde está indo o jovem? Não está conectado com a construção? Está procurando outras profissões, outras atividades?
E você fica à vontade, se você quiser fazer alguma projeção de imagens, etc., fica à vontade aqui, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Tá. Eu acho bacana essa pergunta porque foi a primeira missão. Meu primeiro dia que eu assumi a direção, Ah, já veio essa? a gente já ouvia muito assim, a escassez da mão de obra foi exatamente o ano passado, né, que eu acho que foi onde a indústria sofreu assim significativamente porque não tinha realmente essa questão da mão de obra disponível para a parte operacional e foi onde a gente começou a entender, né? Então eu fui buscar. Fiz um mapeamento interno, porque até como uma unidade de formação profissional vocacionada para o setor da construção, Sim. eu tinha praticamente 60% dos alunos desempregados. Então, onde eu comecei, tem algum problema, Tem né? alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa que não está se conectando. Não está batendo, Que é onde a né? gente fala, poxa, eu sou um centro de formação de profissionais. Sim. Eu tenho mão de obra desempregada. Aí eu tenho uma indústria carente de mão de obra qualificada. Aí eu falei, vamos tentar entender o setor. Então, até nisso, a gente começou a pesquisar. Então, foi lá em abril do ano passado, a gente começou a emergir realmente para ver o que estava acontecendo. E o que a gente buscou, né? Relatos com construtoras, com empresários que estavam contratando, e a gente observou que 82% das construtoras estavam relatando dificuldade de contratação nos últimos 12 meses. Tá, olha aqui, já então, sei. eles colocaram que estavam sentindo essa dificuldade e foi onde a gente foi buscar também entender com o aluno, né, e com o profissional. Então, qual que era a visão dele? O que levava ele a entrar em uma determinada área industrial e falar assim, olha, eu quero entrar nessa atividade, né, e eu quero atuar hoje no mercado de trabalho. E onde a gente fez um estudo, aí eu trago aqui alguns números, de acordo com o Instituto Locomotiva, Fiesp, Senai, foi uma pesquisa que nós fizemos agora para o Dia da Indústria, que foi realizado nesse ano de 2025, né? Então, o que a gente observou? Que 36% eles colocam que a renda, né? A renda, o salário e os benefícios é o que faz ele escolher determinada área, né? 29% o ambiente de trabalho e as perspectivas de carreira. Então, o que a gente tem também de relato? Que a indústria da construção, ela não tem uma trilha de carreira definida, né? Sim. Então, ele não sabe que quando ele entra, que ele tem oportunidades hoje Ele pode de crescer promoção na carreira, né? dentro da carreira, né? Então, essa é uma falha nossa mesmo de divulgação das nossas oportunidades. Não, e pelos estudos, né, assim, você participa do nosso grupo de trabalho aqui no CTE sobre escassez de mão de obra, capacitação. Um exemplo que sempre vem à mesa é do carpinteiro. Sim. Né? Ele pode entrar como auxiliar, ajudante de carpintaria, com R$2.000, R$2.200, só que ele tem a perspectiva de chegar a R$14.000 em 3 anos. Né? Olha que doideira. Que outro setor oferece essa possibilidade? Só que a gente não comunica. Exatamente. Isso ele não sabe. Aí ele fica ali, aí vai embora. Né? Aí ele vai para outras áreas, outras formas de atuação dentro do mercado. E isso foi onde a gente começou a observar, né, e até em estudos ratificar as nossas percepções. A gente viu que 21% ainda preza pela flexibilidade e o equilíbrio da vida pessoal, que é onde a gente coloca que hoje, até nesses estudos, foi colocada as questões das plataformas, né? Sim. Porque hoje nós estamos perdendo muita mão de obra operacional para as plataformas, Sim. né? E onde eles colocam que iFood, Uber, todas essas, né? E eles colocam que o principal é a flexibilidade. Sim. Então, isso é onde a gente acabou tentando entender. E só 14% que busca a segurança da previdência, né? Então, hoje, até pela mentalidade, hoje a gente percebe que eles já não pensam mais em aposentadoria ou essa segurança, Mudou né? totalmente o perfil, né? O perfil é totalmente diferente. Aí, diante disso, a gente sentiu a necessidade de se debruçar em 6 principais vetores, né? Para começar a entender nós temos um problema, então nós acabamos de identificar, nós temos um problema. O perfil desse trabalhador mudou, então as perspectivas dele antes era o salário e a segurança previdenciária. Hoje não. Hoje ele já mudou o perfil. E onde nós elencamos 6 principais vetores, né? O primeiro é a demografia. Então até a gente coloca hoje o trabalhador do setor da construção, ele está com uma idade média de 38, 42 anos de atuação, né? Sim. Então, nós estamos com uma idade mais madura. E cadê os jovens? Né? Que é onde a gente coloca, cadê os jovens? Não estão chegando, né? E a nossa natalidade tem diminuído também. Então, colocando outros papos, quando você conversa um pouco, eu não quero ter filhos. Né? Então, são as visões hoje do jovem. Né? Então, a demografia também não está acompanhando. Demografia é um aspecto.
O interesse do jovem, então hoje o interesse do jovem realmente está mais na parte da tecnologia. Então hoje também a indústria da construção, nós temos oportunidades com tecnologias, mas eles ainda não enxergam. Né? Então é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto, né? Até para trazer essa explicitar isso, né? Que com certeza. O setor pode ter que base o setor mudou, né? tecnológica. Porque hoje eles ainda têm aquela imagem do trabalhar debaixo de sol, com pouco mecanismo, poucos equipamentos, né? No caso, tudo mais manual. Então, hoje não é nossa realidade, né? Hoje a gente acompanha bastante o setor e vimos que mudou muito nossos canteiros, né? A terceiro pilar lá, onde a gente coloca outras formas de ocupações, né? Então, hoje nós temos, principalmente dentro da indústria da construção, outros tipos, né, que seriam os trabalhos terceirizados, né? Então, nós temos essa mão de obra terceirizada, que é o próximo pilar, que ele interliga também bastante com isso. A aprendizagem do setor, então, hoje nós temos uma lei que beneficia essa modernização da mão de obra operacional, que é a lei da aprendizagem, que ajuda nessa introdução do jovem do mundo do trabalho para o mundo do menor aprendiz, do menor aprendiz, exatamente. E a rotatividade, que hoje é um relato que quase todos os empresários colocam, que muitos não investem na qualificação devido ao alto número de rotatividade. Então, a gente precisou até nisso se debruçar nesses 6 vetores. Perfeito. Onde eu vou trazer alguns dados que vai ilustrar um pouquinho mais essa nossa conversa. Aqui, né, no primeiro gráfico, a gente coloca que hoje tem menos pessoas disponíveis para o mercado de trabalho. E isso a gente coloca que, assim, nessa questão da pandemia para cá, se vocês forem observar, nós não recuperamos essa força de trabalho dentro dos canteiros. Por mais que tenha sido uma das únicas indústrias que não parou. Na época da pandemia não parou. Mas nós tivemos muitas dispensas. Esse ponto inferior aqui da curva, o que acontece? Cai? Esse período aqui que é a pandemia? É a pandemia, que ali, ó, de maio a junho, teve bastante desligamentos, infelizmente as mortes, né, no caso, e onde a gente ainda não recuperou, né, o patamar. esse patamar da força de trabalho que tínhamos dentro da indústria, né? Na segunda, a gente coloca também a participação do jovem, né? Então, vimos que a demografia impactou muito. Sim. Então, nós tivemos poucas pessoas, né, depois da pós-pandemia, nessa recuperação. E o jovem também não tem atuado, né, dentro do mercado de trabalho. E nesse segundo, a gente mostra um gráfico aqui, um ranking, comparando lá de 2014 para 2023, que foi os últimos dados da Rising, junto com o IBGE, né, no caso, onde nós vimos que a indústria da construção, ela caiu 2 posições. Olha então, só. o jovem, ele não tem buscado a indústria da construção como opção. E onde a gente percebe que até em serviços ganhou 2 posições. Então, onde nós estamos perdendo também para outras atuações, né? Então, onde a gente coloca, olha, temos que atuar, né, dentro da indústria nessa questão. Para trazer esse jovem, é isso aí. Aí, quando a gente avança ali para o terceiro pilar, que seria outras formas de ocupação além do emprego formal, nós observamos ali a linha amarela, o informal, com o azul, que é o trabalho formal. Observem que a gente não tem uma sinergia entre as duas. Então, nossa área de atuação com mais a informalidade está muito maior do que o trabalho formal. Isso eu coloco até dentro da nossa instituição. Ali, quando o aluno ele entra buscando a formação, vou dar um exemplo, o próprio curso de drywall, que é um curso rápido, 40 horas. Rapidez. Rápido, ele tem qualidade, ele sabe que ele pode atuar de forma informal dentro do setor. Ele vai para o setor informal. Ele acaba indo para o setor informal. Não vai para a indústria. Não vai para a indústria e nem como um microempreendedor, que é isso que nos chama a atenção. Então, é aquele que vai atuar dentro dos bairros, tudo, mas ainda não está... Na comunidade ali, prestando serviços. E isso para a gente é um problema, porque a gente está fazendo a formação e a gente não está... E essa formação não reverte para a indústria, para o trabalho formal. Que é a função do Senai, né? Exatamente. Principal. Então, isso foi uma das coisas que a gente começou a fazer esse estudo e falamos, precisamos corrigir isso. E agora aqui no quarto, né, no quarto vetor, eu trago o número de microempreendedores que tem crescido, né, no impressionante, caso, olha, no setor de construção aí. No setor de construção. Olha só. Tá, então a atuação e aí a ideia é que a gente estimule esse gráfico interior do trabalho informal para que ele vire o microempreendedor, porque ele entra dentro do ecossistema de atuação da indústria, né? E é onde como a gente microempreendedor. atua. Isso, e a gente atua muito com o Sebrae, né, nessa parte de formação. Legal. Então, isso é onde a gente percebeu, opa, nós temos mais micro, que é onde a gente mostra que o perfil da indústria está mudando.
né? Nos 2 últimos vetores, né, a oportunidade realmente do uso da aprendizagem. Então, isso é uma coisa que nós identificamos lá na própria unidade, né? Então, com essa falta da escassez da mão de obra, nós tínhamos cursos de aprendizagem industrial voltada para o setor. Só que o que acontece? Eu formo a mão de obra operacional, que é o carpinteiro, é o armador de ferros, é o ceramista, e 72%, né, das indústrias, as construtoras, elas estavam pegando esse jovem aprendiz e colocando eles em funções administrativas, olha só. que é onde a gente coloca. Então, hoje, assistente administrativo é a maior dor da indústria? Não, óbvio que não. E foi onde a gente começou a falar, opa, precisamos corrigir, né, essa rota, porque nós estamos formando e ela não está sendo efetiva. E por fim, né, quando a gente começou a se debruçar também, a rotatividade do setor, né? Então nós temos um setor que ele é extremamente rotativo, tem aquelas disputas até nesse momento de escassez de mão de obra, onde uma construtora às vezes acaba ofertando uma melhoria salarial e esse empregado ele não pensa 2 vezes. Sim, vai saindo. Né? Ele vai para outra área. E onde a gente mostra aqui no gráfico que dentro da indústria da transformação, essa rotatividade é de 6% ao mês, né? No caso. E quando a gente entra na indústria da construção, é quase 14%. Então, isso chama muito atenção. É uma indústria que ela tem uma rotatividade muito alta. Então, diante de todos esses vetores, a gente começou a pensar como que a gente auxilia a indústria da construção a ter essa mão de obra que ela precisa e ajudar de forma rápida a enfrentar essa escassez de mão de obra qualificada. Isso. Então, nesse contexto, veja só, às vezes você deve ouvir isso também, isso é recorrente, às vezes até uma crítica ao Senai. Nossa, sim, o setor falando, a gente contribui com o Senai e não volta, né? Essa contribuição que nós fazemos para capacitação. Qual é o posicionamento hoje do Senai? Em qualificação de mão de obra, capacitação, como é que vocês veem essa mudança que você está promovendo? Qual é esse posicionamento hoje? Então, aí foi onde a gente começou diante desse estudo, que é onde a gente observou. A formação que eu estava fazendo lá, ela estava indo para a informalidade, então uma porcentagem alta indo para a informalidade, e hoje nós formamos com o dinheiro da indústria, né? Então, onde a gente começou a observar, opa, eu preciso corrigir. Então, foi diante desse cenário, nós começamos a fazer o quê? Aquela conexão. Então, os alunos e os egressos apresentando para a indústria, né, da construção, sim, esses alunos, para que eles tenham um vínculo empregatício e que vão para a atuação dentro da indústria. Né? Então, a gente observou também essas falhas na comunicação que a gente precisava apresentar para a indústria, qual que era o potencial e as habilidades com que nós trabalhamos o aluno, para que ele faça essa contratação. Então, a gente percebia assim, a indústria precisava do trabalhador, o aluno era o potencial trabalhador e as vagas não se conectavam. Então, foi onde a gente começou a falar, opa, precisamos corrigir a rota essa conexão e se reposicionar como a escola da indústria. Então, hoje o Senai ele é a escola da indústria. Né? Então, a gente precisava realmente... esse reposicionamento, ele vai em que direção? Isso. Aí, o que nós fizemos? Diante desse estudo, né, nós temos hoje um grupo de trabalho, que é um conselho consultivo da área da construção, que são empresários, sindicatos, Fiesp, próprio Senai, né? Então, que a gente discute essas ações. E saiu um programa chamado Indústria da Construção, onde a gente reapresentou soluções já disponíveis, tanto educacionais como tecnológicas, para reapresentar para a indústria quais eram as opções, tanto para a formação da mão de obra, sim, como também para incremento de produtividade. Quais as soluções que nós já temos disponíveis para aumento de produtividade. Vai pegar a industrialização, perfeito, transformação digital e tal. O perfil atual, e o perfil atual também do trabalhador, que é onde a gente observou que mudou. Então, eu não posso continuar ofertando a mesma formação anterior. Então, a gente precisou se reposicionar dessa forma. Né? Legal. Bacana. E me diga uma coisa, e quais os ofícios que vocês vêm trabalhando? Carpinteiro, pedreiro, eletricista, você falou de formação de drywall, né? Isso. Montador de drywall. O steel frame, né? Hoje surge também como
como uma dor, como uma demanda? Como é que você vem trabalhando essa questão Hoje a dos gente ofícios? atua com dois principais pilares, né? Tá. Então, a gente atua na aprendizagem, então a gente entende que esse jovem aprendiz, ele precisa dessa formação do mercado atual, então aprender o sistema construtivo atual, a alvenaria, mas também já se preparar para a industrialização. Quando você fala Então, aprendizagem, é o jovem o aprendiz jovem que aprendiz. vai do quê? De 18? Geralmente ele Qual começa faixa de etária? 14 a 24 anos. No 14 a 24. entanto, na indústria da construção ele só pode entrar com 17, mínimo de 17. 17 e vai até os Tá. 24 anos, né? Então a gente prepara esse jovem, que é a nossa modernização da mão de obra, né? Uhum. Trabalhando com o sistema atual, construtivo, e o sistema da industrialização. Por quê? Eu entendo também que as construções elas vão começar a ser híbridas, né? Sim, Não vai ter só agora só alvenaria, só a sim, construção metálica, nós sim. vamos estar Você pode ter uma misturando, estrutura de concreto com uma fachada de steel frame, por com exemplo, certeza. e Então, as vedações internas com drywall. isso, que aí é onde a gente coloca que é a nossa atual atuação aqui em São Paulo, né? Uhum. Então, a gente já está preparando o jovem nessa modalidade. E quando a gente pensa na mão de obra que já está dentro dos canteiros, que é a mão de obra atuante, nós temos os cursos mais de qualificação, né? Então, esses São cursos mais curtos. são cursos curtos, né? Que são de curta duração, focado no aperfeiçoamento profissional. Quer dizer, ele já é um profissional do setor, está dentro de uma empresa e você faz essa qualificação. Essa qualificação pode ser feita no canteiro de obras. No canteiro de obras. Por quê? Hoje, a nossa maior realidade, geralmente os serventes, os ajudantes, eles não tiveram uma formação profissional. Eles aprenderam com a família, com o pai, com o tio, aprendeu o ofício ou pela necessidade, foi buscar Entendi. oportunidade dentro do canteiro e introduziu. Né? Perfeito. Ele entrou dentro do setor. Tá. Então, ali ele não tem a qualificação profissional para aquelas atividades. Então, vou dar um exemplo. O ajudante de eletricista. Então, ele está ali só auxiliando, né? Uhum. O eletricista ou o ajudante do pedreiro, que também está só ali auxiliando. Então, o que nós buscamos? A gente pega esse ajudante, faz a formação profissional para que ele possa se transformar em um meio oficial até se transformar Sim. em um oficial, né? Então, a gente acaba atuando com essa mão de obra que já está dentro Tá. dos canteiros. Entendi. Inclusive, também, com essa falta da mão de obra qualificada e essa necessidade de ampliar o número de trabalhadores dentro dos canteiros, a gente também faz a formação dentro do canteiro para os novos. Para os novos também. Para os novos também. Então, a gente coloca muito assim, a gente estimula a construtora a buscar, vou dar um exemplo, seja com ONGs, né, os migrantes que já estão aqui em São Paulo, ou até egressos do sistema penitenciário, que tem sido algumas das saídas, dar novas oportunidades para esses profissionais, né, no caso, para se transformarem em profissionais. A gente faz a formação profissional, tempo integral para esses novos, Sim. e depois, em menos de 15 dias, eles já estão atuando dentro dos canteiros. Entendi. Então, Então você tem duas linhas. Você pode estar dentro do canteiro e pode estar na escola, nas Perfeito. instalações da escola ou das escolas, né? Porque daqui a pouco eu vou te perguntar sobre a abrangência Sim. regional e você está posicionada no estado de São Paulo inteiro, né? Exatamente. E até nisso eu vou demonstrar aqui alguns ofícios para Sim. ilustrar essa nossa conversa. Vamos lá? Então, eu vou começar na parte da aprendizagem, né? Que eu Tá. acho que hoje é importante pensar na modernização da nossa mão de obra, né? Então, pensando realmente em incluir o jovem dentro do mercado de trabalho, formar ele nas ocupações necessárias para dentro do canteiro, que isso que é importante, né, no caso, e cumprir a cota de forma estratégica, né? Estratégica e eficiente para dentro da indústria. Então, o primeiro curso, que é onde eu coloco muito, o Bob, que é onde eu vou começar a mostrar em um vídeo também, que é importante, é o curso Construtor de Edificações. Construtor de edificações, é um nome diferente. Edificações. O que abrange? Ele é um curso de 800 horas, onde ele abrange desde 800? 800 horas, Uau! que é basicamente pensando que ele está assim, ele está no ensino médio, e ele vai começar a fazer a introdução para entrar no mercado de trabalho. Então, é a Mas idade ele de substitui 17... o ensino médio? Ele é equivalente? Não é um, Não, ele está em... não é um técnico Não de é um curso edificações? técnico, é o curso de aprendizagem. Aprendizagem. Então, ele precisa estar ainda estimulando essa parte da formação dele educacional, né? Só que ele já está sendo preparado para entrar dentro do mercado de trabalho. Então, a gente atua naquela transição do jovem, do mundo educacional para o mundo do trabalho. Mas 800 horas, quanto tempo ele faz isso? Aproximadamente um ano. Há um ano? Um ano. Você consegue em um ano? Em um ano 800 formar essa... é intenso. Ele é intenso e ele geralmente ele pode ser híbrido tanto nas unidades educacionais como também indo parte para a empresa. Então, o que a gente estimula? Tem muitas empresas que elas só fazem o cumprimento da cota. Então, esse jovem fica 100% nas unidades escolares.
Então, ele não tem aquela atividade dentro da empresa. Profissional então, ali no... pensa comigo, com a esse realidade, curso, com a prática, né? nós temos 32 alunos nessa turma. Então, são 32 alunos que a gente forma, que a empresa ela cumpre a cota, só que ela não tem contato com esse profissional. Então, o que acontece? Ué? Terminou a formação, eles vão embora. Né? E o que a gente tem estimulado até nessa programa Indústria da Construção? Para que faça parte híbrida. Então, parte na escola. Então, pensando em 5 dias da semana, 3 dias dentro da unidade escolar, 2 dias dentro da empresa. Isso seria o ideal, né? Então, hoje a gente mostra as habilidades e competências que esse aluno pode estar fazendo dentro das empresas. Hoje nós temos um curso de formação também para o tutor que vai ficar com esse jovem aprendiz. Então, a empresa que ela coloca que quer ter a atuação desse jovem dentro da empresa, a gente até atua, coloca quais são as habilidades, quais as atividades que ele pode desempenhar dentro da empresa. E esse consultor de edificações, ele passa, eu estou vendo ali alvenaria, armador, carpinteiro, ele navega por todos esses itens, ceramista? Só para você ter uma ideia, ele começa desde a parte da locação do gabarito, então ele aprende a alocar um gabarito, a escavar, o que é uma viga baldrame, o que é um bloco, que seria ali na parte de fundações, contenções e estruturas, faz a demolição de uma edificação, faz a construção da alvenaria, construção da cobertura, instala portas e janelas e faz acabamentos. E agora, colocando nesse... Ele faz isso num protótipo? Ele faz uma casa lá? Ele executa uma casa de 12 metros quadrados, dentro das unidades escolares. Das unidades escolares. Exatamente. E o que a gente tem feito de mudança, de acordo com esse estudo que a gente fez da escassez da mão de obra? Introduzindo já o sistema de construção a seco, que a gente entende que já é uma realidade palpável e muitas construtoras, muitas empresas hoje já estão trabalhando. Esse aqui é do jovem aprendiz, né? Aprendizagem. Isso. Aí E aí você tem a outra, aí já é de seus cursos curtos. Isso. Aí onde eu vou colocar aqui para você, nós temos 3 principais, né? Que é o curso do construtor de edificações, o instalador hidráulico, que é onde forma o encanador. Então, o que seria mas aqui ainda para o aprendiz. Ainda é aprendizagem. Então, aqui dentro do encanador... São três São 3 formações. principais cursos de aprendizagem. Então, do instalador hidráulico, eu já formo o encanador com perfil diferenciado. Ele já tem os projetos em introdução... 800 horas aqui também? 800 horas também. Uau! Então, ele aprende desde a água fria, água quente, águas pluviais, esgoto sanitário e aprende a tecnologia BIM. Então, isso que é interessante. E o terceiro seria as instalações elétricas, né? Então, ele aprende tanto a hidráulica elétrica e o consultor de edificações. Exatamente, que é onde a gente entende que a mão de obra operacional que é palpável para qualquer uma das construtoras, bacana, né? E onde eu vou pedir permissão para te mostrar aqui um vídeo da formação que a gente começou agora. Legal, bacana, vai ilustrar tudo. Olha a casinha lá. Meu nome é Wagner, tenho 18 anos, acabei de finalizar o curso de aprendizagem industrial do Senai, o construtor de edificações. Eu sou a Juliana, eu tenho 20 anos e eu finalizei o curso de aprendizagem industrial aqui no Senai Tatuapé de construtor de edificações. Um diferencial no Senai que nós encontramos aqui é a aula prática, porque a gente tem a fundação, a gente tem a alvenaria, acabamento, revestimento, tanto argamassa quanto cerâmico, assentamento de piso, a gente tem casinhas de steel frame, drywall e muitas outras tecnologias que já estão no mercado. E como a gente construiu essa casa do zero, eu me sinto muito preparada em estar em um canteiro de obras, em estar em uma construtora. Eu me sinto realizado por essa experiência, por todo o conhecimento que nós tivemos aqui no Senai. A experiência de construir essa casa foi inovadora e muito incrível para mim. Ainda mais por ser uma mulher num canteiro de obras, foi surreal, assim. Eu consegui aprender muito, tanto no profissional quanto no acadêmico e principalmente na minha vida pessoal, que agregou muito e eu vou conseguir progredir bastante com isso. Que legal, bacana. E você viu, Bob? Esses eram os alunos que a gente estava formando e indo para a parte de assistente administrativo. Administrativo, no melhor sentido, né? Exatamente. O cara fica 800 horas aprendendo na prática e vai... E como é que você está corrigindo isso agora? Então, aí nisso a gente começou a convidar as construtoras, né, no caso, para conhecer o potencial, né, no caso desse aluno. Então, a gente acaba falando quais as habilidades, quais as atividades com que ele pode colocar dentro de campo para que eles realizem essas atividades com uma supervisão. E aí a gente tem conseguido mudar o ciclo. Então, em vez de eles contratarem simplesmente para cumprimento de cotas, onde a gente colocou, a gente tem estimulado essa conexão híbrida, que aí também, vou dar um exemplo, eu vou cumprir a cota com 14 aprendizes.
desses 14, poxa, no término do ciclo do contrato, eu posso ficar com 8, que eu tenho identificado que Sim. tem o perfil dentro da minha organização. Então, a gente tem estimulado e a gente conseguiu dar essa corrigida. Legal. Esse é o do aprendizagem. E aí tem um posicionamento também nos cursos de qualificação, né? Perfeito, que aí agora é colocando a atuação dentro da mão de obra que já está dentro dos canteiros, Já tá né? nos Então, canteiros. pensando nessa qualificação. Qual que é a maior, assim, atividade com que a gente realiza? É primeiro dar importância para esse profissional que já está dentro do setor, né? E qualificar ele dentro do ambiente dele de trabalho, que isso que é importante, né? Então, ele já tem aquela introdução com principalmente os materiais com que ele já vai realizar aquela atividade. Então, fica uma formação mais assertiva, Sim. né? Então, o que a gente coloca? Hoje nós temos um portfólio até robusto com cursos de curta duração, cursos de 48 horas, 60 horas, 80 horas. Vou dar um exemplo, 48 horas, instalação de drywall, né? 60 horas, técnicas para construção de alvenaria com ou sem função estrutural. Então, são aquelas atividades que são as tarefas com que eles já realizam dentro dos canteiros, né? E as consultoras têm te procurado para isso? Tem procurado bastante. A gente tem aquela flexibilidade de casar com o cronograma da obra. Então, vou dar um exemplo. Se ela já está com a expectativa de, no mês que vem, começar instalações elétricas e hidráulicas, a gente começa a formação antes, né? Então, o que a gente estimula muito, né? Eu vou colocar alguns exemplos de algumas construtoras, né? Algumas a gente vê que ela para a parte produtiva às 15 horas dentro do canteiro. Então, ela cede 2 horas de trabalho para capacitação. Para capacitação. E o colaborador, ele entra com 1 ou 2 horas também da parte dele, né? Ele fica então, até um pouquinho mais tarde. Fica um pouquinho mais de parte voluntária e tem construtoras que acabam dando a hora extra. Então, cada uma delas tem feito de uma forma diferente. Legal. O que é o importante? É que essa formação ela pode ser feita 1 a 2 vezes na semana, de acordo com a disponibilidade da construtora. Legal. Tá? Então, aí nisso a gente põe como público-alvo que é a mão de obra que já está atuando e os novos colaboradores, pensando em aumentar a mão de obra operacional dentro dos canteiros. Entendi. Tá. Aqui, aí você tem algumas premissas que você utiliza para essa formação? Temos. Aí eu vou pedir até permissão para ilustrar, né? No caso, vocês vão ver uma imagem de um canteiro real. Então, ali é um ambiente de refeitório. Refeitório transformado no ambiente de aprendizagem. De educação, exatamente, com o que a gente vai estar colocando. Então, não precisa ser uma sala de aula 100% estruturada. O Senai, ele acaba indo, realizando uma visita técnica, ajudando a adequar a infraestrutura. Vou dar um exemplo. Nós usamos ferramentas, equipamentos, né? Então, a gente precisa ter o mínimo de energia elétrica, né? Para estar colocando. E a gente coloca um projetor, né? Então, a gente leva a sala de aula para dentro do canteiro. Para dentro do canteiro, bacana. Exatamente. A única contrapartida da empresa, a formação ela é gratuita, é que ela forneça os materiais para esse fundo educacional. Por quê? Acaba facilitando o aprendizado do aluno. Então, vou dar um exemplo. Numa instalação hidráulica, ele vai usar o material que a obra vai utilizar naquele edifício. Então, fica muito mais fácil o aprendizado. Legal. Ok. Aí, aqui eu vou mostrar um vídeo dessa formação dentro do canteiro. Dentro do canteiro. Então, como que mudou a vida? Olha que legal. A gente tem profissionais no campo, só que hoje em dia não tem profissionais qualificados. A gente viu a necessidade de se unir e qualificar essa mão de obra para a gente ter profissionais no futuro. O Senai hoje ele já é uma referência na indústria e agora na parte de construção civil se tornou um aliado. Essa experiência a gente começou em 2023, só que 2024 para a gente foi o ápice, né? A gente conseguiu ali 4 cursos formados entre hidráulica e elétrica e a gente conseguiu formar 60 profissionais. A gente viu a evolução deles em canteiro. Então a gente viu que eles estão mais assertivos e o turnover também diminuiu na questão ali de faltas que eles tinham. Então eles estão mais interessados. Então isso melhorou bastante a produtividade deles. Estamos muito satisfeitos com a parceria junto com o Senai. A gente está transformando a vida deles e eles também transformando outras vidas, que é as nossas entregas, dos nossos condomínios, dos nossos apartamentos. Eu comecei lá como servente no canteiro de obras, mas dentro do canteiro mesmo eu já mostrei interesse em elétrica e foi aí que o encarregado de elétrica quis me dar essa oportunidade. Aí veio a notícia sobre o curso, né, da Qualificar. Eu fui qualificado como eletricista, né? Achei incrível, né? Até porque é algo que a empresa te dá pra gente carregar pro resto da vida, né? Hoje em dia eu enxergo, né, o quão bom profissional eu sou e sem o curso
tenho certeza que não seria 100%, sabe? Com a minha qualificação, hoje em dia consegue me ajudar no financeiro e tudo, então eu consigo ter mais visão de futuro, assim. Que top. E você vê que hoje é uma Muito realidade legal. que nós temos, né? Então, nós temos É. muitos trabalhadores hoje que nunca tiveram uma formação. Sim. Então, a gente ter essa abertura das construtoras para fazer essa formação dentro dos canteiros Legal. já facilita Tá. essa dor, né, imediata. Então, a ideia também do Senai foi atuar nesse curto prazo. No curto prazo. Exatamente. Me diga uma coisa, em termos, Camila, abrangência regional, porque você tá responsável pelo estado de São Paulo. Perfeito. Então, nós temos aqui a capital, São Paulo, onde você fica alocada, mas tem também você está, pelo que eu entendi, formando profissionais das unidades regionais. Qual é essa abrangência de São Paulo? Legal. E isso também foi uma do processo de melhoria que nós instituímos também aqui dentro da atuação do Senai São Paulo, né? No caso, dentro do estado. Nós tínhamos a escola vocacionada, que fica ali no Tatuapé, né? Então, ficamos aqui na capital, onde nós formamos cerca de 9.000 profissionais, né, no caso, ao longo de um ano. Só que quando a gente pensa no estado e nessa necessidade de mão de obra, vou colocar um exemplo, lá em Araçatuba, Votuporanga, Cruzeiro, né, nós precisamos mapear as escolas. Então, foi uma das questões que nós aumentamos nossa capilaridade no estado. Então, Nossa, hoje... estou vendo ali, você tem 71 unidades? 71 unidades. Hoje, dentro do estado, nós temos 90 escolas educacionais fixas, né, no caso, que são aquelas que estão em unidades, 78 unidades móveis e itinerantes, que são as nossas... Carretas. As carretas, né, que todo mundo conhece. E hoje, dessas 90, 70 estão atendendo o setor da construção sob a nossa coordenação. Então, a gente padronizou os cursos, a forma de atuação dentro dos canteiros e agora a gente aumentou a nossa capacidade operacional ao longo do estado. Então, a gente estimula, né, então, colocando aqui na próxima imagem, onde estão todas as nossas unidades, né, no caso, então, estão ilustradas aqui, que vai espalhadas lá desde mesmo, o estado de São Paulo inteiro, olha só. Estado inteiro. Bem distribuído. E o que é interessante, hoje vocês podem, qualquer construtora, tem uma construtora que atua aqui na capital e no interior paulista, ela pode se beneficiar do mesmo programa. Entendi. Legal. Muito bom. E só, você falou na construtora, ia falar sobre industrialização, eu só quero inverter. Como que uma construtora, vamos supor lá, eu estou lá em Ribeirão Preto, estou aqui em Guarulhos, como que ela pode acionar o Senai, se conectar com o Senai para entrar nesse programa de qualificação? Legal a pergunta e peço permissão para colocar um QR Code. Né? Opa! Então, hoje nós temos aqui um QR Code, né, onde ele já leva direcionado para essa página, onde a gente coloca todos esses insights que eu coloquei aqui para ti, Bob, da aprendizagem, dos cursos de qualificação dentro do canteiro, incremento de produtividade via jornada de transformação digital, ele está nesse site. Então, ela pode entrar, tem um campo onde ele coloca os dados dele, para que alguém entre em contato. Como também ele pode ir dentro de uma unidade física também do Senai e buscar essa informação. Dentro da unidade física. Olha aí, ó, gente, o QR Code aí, ó. Só bater a foto e vamos trabalhar junto com o Senai. Ótimo. Vamos falar um pouco, hoje, o que eu tenho visto, né, e você deve estar sentindo também. O que você até comentou, os canteiros de obras vão ser meio híbridos. Perfeito. E a industrialização tende a avançar por conta dessa escassez. Como é que vocês vêm trabalhando essa questão da industrialização? Você falou que tem a formação de drywall e steel frame. Perfeito. São duas trilhas que você tem. Mas, além disso, você tem alguma ação do Senai via essas escolas que você... Ou só via a escola, aqui a unidade de São Paulo? Não, a gente atua basicamente de duas formas, né? Então, o Senai ele atua de forma impulsionadora, então é onde a gente começa a introduzir de forma espontânea dentro dos nossos cursos a industrialização, que nem eu coloquei lá do curso de aprendizagem que a gente começou a introduzir o Light Steel Frame, para que os alunos comecem a ser preparados, e também de forma reativa. Então, temos muitas construtoras que já têm nos procurado, principalmente para estruturar novos processos dentro de fábricas. Então, vou dar um exemplo. A procura por formas metálicas, né? Então, começar a trabalhar... Paredes de concreto. Paredes de concreto, a novos sistemas construtivos. Então, nós também atuamos de forma particular com cada uma das construtoras. Então, aí a gente vai migrando. Então, a gente vai colocando dentro dos nossos cursos
madeira engenheirada, né, que é uma Sim. dos cursos que nós já estamos começando a estruturar para começar a ofertar, né, logo na sequência. Então a gente acaba buscando, né? Então a gente sabe que hoje nós precisamos olhar também para dentro das fábricas, que é uma realidade hoje, né? Uhum. No caso aqui temos o sistema que continua, que é o tradicional, mas a industrialização ela já chegou e ela não vai parar aqui, né? Igual nós Sim. tivemos muitos movimentos ao longo dos últimos 20 anos que começa e para, começa e É para. um ciclo, Hoje eu não vem o sinto banheiro isso. pronto, vai, aí fecha a fábrica, blá, blá, blá. Os kits elétricos, Agora parece que tem um movimento contínuo, né, de industrialização. Eu estou sentindo mais firmeza com certeza. nesse impulsionamento. E até essa integração do ecossistema. Então, nós percebemos que não dá para atuar sozinhos, né? Então, agora, estão buscando também unidades de formação profissional, as próprias construtoras buscando outras tecnologias para introduzir dentro dos seus canteiros ou dentro de suas fábricas. E a gente percebe até a integração com a indústria de fornecimento de materiais também, né? Então, a gente vê que tudo está em sinergia. Então, eu imagino que nós vamos migrar em poucos anos aí para a industrialização. E aí, dentro agora, contextualizando, nós estamos atuando de duas formas. Forma espontânea, então já introduzindo dentro das unidades, como também reativa, de acordo com as procuras e testando novos... Customizado para uma demanda específica. Muito bem. Gente, olha aí, estão vendo? É o novo Senai, hein? Olha só, que aula que nós estamos tendo aqui com a Camila. Bom, as questões que eu tinha para debater com você são essas, e eu queria agora que você olhasse para aquela câmera que é só sua, e você passasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, que são construtoras, profissionais, arquitetos, projetistas, fabricantes de materiais, é um público bem diversificado, mas focado toda essa nossa discussão sobre escassez e a necessidade de mão de obra e a necessidade de a gente qualificar e capacitar e atrair os jovens, né, para o setor e explicitar essas trilhas de conhecimento que nós temos, os planos de carreira, ele pode evoluir na carreira. Certeza. Fica à vontade para a sua mensagem final. Primeiramente, obrigada, Bob. Eu acho que a principal mensagem é não estamos sozinhos, né? Então, seja uma construtora, seja essa dor com que nós estamos enfrentando, que é a necessidade de desenvolvimento tecnológico dentro dos canteiros, a busca por produtividade, mão de obra, tudo. Então, nós não estamos sozinhos. Então, a gente coloca o Senai como um suporte, né, seja para a parte de formação profissional ou para desenho de novos negócios. E jovens, a indústria da construção ela tem se transformado de uma forma muito rápida. Coloquei para vocês aqui desde o início minha formação profissional. Eu, quando entrei nesse mercado da indústria, eu não imaginava o potencial e a força com que essa indústria tem. Então venham, hoje nós temos carreiras sólidas, estruturadas, com oportunidades reais de promoção. Então nós estamos aqui para dar suporte a todo esse ecossistema. Então busquem o Senai, seja para novos negócios, sejam para formação profissional ou até para entender um pouquinho da indústria. Então obrigada, viu, Bob, por essa oportunidade. Ok, estamos encerrando aqui o nosso episódio. Agradecer a Camila, que esteve aqui de forma tão gentil e tão competente, né? Explicitando aqui as ações do Senai, posicionamento, nessa questão tão importante que é a escassez de mão de obra e capacitação. Então, Camila, obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Gente, até a próxima. Namastê.